E aí, crianças, conseguiram fazer as atividades? Conseguiram? Muito legal. Então vamos lá. Número 1 da página 31. O que são religiões politeístas? O que são? São religiões cujos seguidores acreditam na existência de vários deuses, assim como o povo aqui da Mesopotâmia, ok? No dicionário, pesquise o significado da palavra monoteísmo e registre essa informação aqui. Você pesquisou? O que você encontrou? Isso aí, muito bem. Monoteísmo é a crença de um só Deus. Um só Deus. Número 3. A maioria das pessoas que você conhece, na atualidade, são politeístas ou monoteístas? Aí a sua resposta vai ser pessoal. No meu caso, a maioria das pessoas que eu conheço são monoteístas, que acreditam em um só Deus. Ok? Número 4. Escreva uma semelhança e uma diferença entre a religião dos egípcios antigos e a dos mesopotâmicos. Bom, quais são as semelhanças então? As divindades egípcias e mesopotâmicas estavam vinculadas a elementos da natureza e foram os criadores de tudo que existia. Então, ambos tinham essa semelhança, que eles acreditavam naquilo que se relacionava à natureza. Agora, quais são as diferenças? Os povos mesopotâmicos não acreditavam no tribunal de Osírios, como os egípcios antigos. Repetindo, os povos mesopotâmicos não acreditavam no tribunal de Osíris, como os egípcios antigos. Ok? Número 5. Qual era a função dos zigurates mesopotâmicos? Eles funcionavam como um templo religioso, onde as oferendas, os deuses, eram estocados. Não é isso? Eles tinham ali o templo religioso e as oferendas eram guardadas ali, estocadas ali. Os sacerdotes também utilizavam a torre para, do alto da construção, observar o céu. Isso? Então, eles achando que quanto maior a torre, mais próximo do céu eles estariam. Número 6. A respeito dos templos religiosos do passado e os da atualidade, marque com X a frase verdadeira. Temos 3 itens. 1. Os templos atuais são semelhantes aos templos mesopotâmicos, pois apenas os sacerdotes podem entrar nessas construções? Não. Os templos mesopotâmicos tinham as mesmas funções dos templos dos egípcios antigos? Uma dessas funções era guardar os túmulos dos governantes? Não. Terceiro, diferentemente dos zigurates, os templos atuais são abertos para a entrada dos fiéis? Sim, verdadeiro, não é isso? Tudo bem. Página 32. Explorando documentos. As imagens a seguir mostram um selo cilindro que contém desenhos de alguns deuses cultuados pelos povos mesopotâmicos. Ok. 1. Conforme estudado nesse capítulo, marque com X o nome dos deuses mesopotâmicos representados nas imagens. Então, temos aqui Enlil, Enki, Istar e Marduk. Qual é? Enki. Isso, é o Enki. Enki, onde é o quê? O deus da água doce, como os rios e da sabedoria. Ok? O que os deuses representados nas imagens significam para os povos mesopotâmicos? O que eles significam? Bom, Enki era o deus da água doce. É só você ir aqui, ó, na página 30 que você vai ver, ok? Você vai buscar as informações. Enki era o deus das águas doces, da sabedoria. Ishtar era o deus deusa do amor e da fertilidade, ok? Isso. E, no caso aqui nessa imagem, nós temos aqui uma imagem onde é retratada os tipos de deuses. E todos os deuses, as suas explicações estão na página 30. Resumindo, Anu, deus do céu.
Enlil, deus dos ventos e das tempestades. Enki, deus da água doce. Ishtar, deusa do amor e da fertilidade. Tiamat, deusa do dragão. E Marduk, deus protetor da cidade da Babilônia. Ok? Muito bem. Agora, aqui, só para finalizar, vamos ver a leitura em outros olhares. Na Mesopotâmia e no Egito Antigo, o governante acumulava as funções de chefe político e religioso da população. Essa forma de Estado é chamada de teocracia, palavra de origem grega que significa governo religioso, onde a religião tem o maior poder. Atualmente, a maioria dos países do mundo, assim como o Brasil, são estados laicos, ou seja, têm governos que não interferem na vida religiosa da população. Também não podem definir suas ações governamentais usando como base apenas uma crença religiosa. Ou seja, temos a liberdade de escolher a religião. No entanto, ainda existem países em que os governos têm os poderes político e religioso unidos. Nesses governos, em que o Estado não é laico, as leis e a justiça são feitas com base em apenas uma crença religiosa. Um exemplo de governo religioso é o Irã, é o governo do Irã, um país localizado na Ásia, em uma região conhecida como Ocidente Médio. Lá, as pessoas são governadas pelos ayatolás, líderes da religião muçulmana, que ditam as regras de comportamento, o que deve ser ensinado na escola e até mesmo como as pessoas devem se vestir ao sair nas ruas, assim como as mulheres, que devem sair todas cobertas. Isso. Então, aqui no nosso país, nós temos a liberdade de escolher a nossa religião. Por isso, somos um país laico. Ok? Então, finalizamos aqui os nossos conteúdos na aula de hoje de História. Crianças, fiquem com Deus, continuem se cuidando e aguardem no próximo vídeo, na próxima aula. Beijos!